Sejam bem-vindos aí. Vamos iniciar mais uma jornada aí de aprendizados. Maravilha. Começando por sabedoria e riqueza. Vamos lá então, né? E aí, Titi na área, tamo junto até depois do fim, hein? General de guerra, família abençoada, só tem ogiva nuclear aí. Eu vou calibrar o armamento agora falando de sabedoria e riqueza. Sabedoria é uma coisa, prosperidade é outra, riqueza é outra. What? O quê? A maioria das pessoas elas não entendem das coisas e é por isso que elas não usufruem dessas coisas que elas não entendem. Sabedoria é semente. Sabedoria é uma semente. Semente é uma ideia. Pega isso, tá? E ideia que não é feita é ideia que nunca existiu. Uou, presta atenção, senão você vai pirar. O que é prosperar? Pode escrever 1000 vezes até seu cérebro entender. Prosperar não é dinheiro. Prosperar é crescer. Se você prospera como um pai, você é próspero, um pai próspero. Se você prospera no casamento, prosperar é crescer. Semente que prosperou, semente que cresceu. Sabedoria que vingou, sabedoria que deu crescimento, tá? E o fruto é a riqueza. Então tem 3 estágios: sabedoria, a prosperidade e a riqueza. A prosperidade não é o assunto da vez, tá? O assunto da vez é simplesmente identidade. Quando a identidade da semente é revelada, a identidade do animal é revelada, a identidade das águas é revelada, a identidade da pessoa é revelada. Então tá tudo linkado à natureza da criação. Prosperidade não é um tema maior. Prosperidade é uma parte do processo. O que é a riqueza? A riqueza é colher. Então, a riqueza é colher isso. Pablo, eu já sou rico? Mas não tem. Aonde que tá essa parada toda? Você que não conhece, você vai anotar assim, ó: saber, fazer e ter. O que é esse negócio de saber, fazer e ter? Você sabe, não faz e não tem. Você não sabe, não faz e não tem, já é outro estágio. Vai prestando atenção. Se confundir, você volta atrás. Mas se você sabe, faz o que sabe, você tem o que sabe. Uou! Te dei 3 cenários. Um cenário você começa bem e interrompe, no outro você começa mal, no outro você começa e termina bem. E é melhor o fim do que o começo. Porque o fim é o fruto. Significa que você foi até o fim e conseguiu de fato resolver isso. Por que você precisa ser sábio, adquirir instrução e direcionamento? O filho, quando é sábio, ele ama a instrução do pai. Lá em Provérbios também fala que na multidão de conselheiros, você pode me chamar de conselheiro também, sou um conselheiro seu e da sua família. Você, na multidão de conselhos, acha a sabedoria. Na multidão de conselhos, há a sabedoria. O que você aprende com isso tudo? Que não adianta ser só sábio e não prosperar. Tem gente que é muito sábio, mas é medroso, então ele não cresce, porque é medroso. Se ele crescer, inevitavelmente ele vai colher o fruto. Então toda semente que germinou e cresceu, ela está apta a dar fruto ao seu tempo. Eclesiastes 3:1. Por que eu falo para todo mundo? Que tem pessoas que vão bater milhão ainda em 2020, 21, 22, 23, 24 e em 25. Em 2020 não conta, né? Começa a contar 21. Então, até 2026, 21, 22, 23, 24, 25. Até no começo de 2026, no máximo, vai acontecer o quê? Vai acontecer as pessoas, cada um ao seu tempo. Às vezes você é uma jabuticaba leva de 10 a 15 anos. Às vezes você é uma maçã, você leva 5. Cada um ao seu tempo. Se fosse uma fórmula exata, você não era ser humano, você era um robô. Então você ia virar, ia falar: não, eu vou fazer isso aqui desse jeito mesmo e acabou. Não funciona assim. Isso você quer saber o quê? Você quer desesperar agora? Não. Depende da sua fome e da sua sede. Você pode hoje mesmo começar a converter isso e começar a canalizar isso e bater isso mais rápido. Depende das suas conexões e de várias coisas. Mas a coisa é mais simples. Encerrar essa aula. Pega esses 3 estágios e investe sua vida nisso. Prosperar não é dinheiro, sabedoria não é conhecimento e riqueza não é ter coisas. Sabedoria é ideia que foi colocada em prática, ou seja, ideia que é semente que foi matada, ou seja, quando ela morre, ela germina. Jesus falou: se o trigo cair no chão e não morrer, ele não vai dar fruto, ele não vai dar retorno. Prosperar, não tem como falar que esse bebê aqui não nasceu, então ele não prosperou. O feto que não nasceu com vida não prosperou. E a riqueza é o fruto, é obrigado a dar fruto ao seu tempo. Está lá em Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo. Vai fazer as tarefas. Tem coisas que você tem que colocar aí e de fato você vai aprender esse código. A semente carrega o dia do fruto. Só você perguntar para maçã, só você perguntar para feijão. Ele já é só plantar, mas antes de plantar já tem guardado dentro. Eu volto em tanto tempo. Toda sabedoria é um custo. Invista em sabedoria. Por isso que Provérbios 4:7 fala: vende o que você tem para adquirir sabedoria. Beijão no seu coração. Continua amando essa família e morrendo por ela, que você vai frutificar muito, prosperar e ter muita riqueza. Isso é legítimo e é de Deus. Um beijão no seu coração. E aí, gente? Forte essa Se é também. para escolher uma árvore, eu prefiro ser chuchu
que nasce em 6 meses. Não quero levar 5 anos, não. Mas foi ótimo, fantástico, fantástico. Foi forte também, né? Bastante informação aí também. O que vocês pegaram aí de código aí? Um de cada vez só. Eu sempre deixo por último para falar, porque senão eu começo a falar igual o meu pai também e despenco. Então, eu vou deixar as pessoas mais acanhadas, porém mais experientes, falar na minha frente. Hoje, Gente, não aprenderam nada com o que vocês ouviram aí? Pedro, eu anotei eu gosto de anotar algumas coisas, né, antes. Ele colocou aqui que a gente tem que saber, fazer e ter. Sim. E que no livro Mente Milionária, né, a gente fala ser, né, fazer e ter. É mais ou menos isso? A linguagem é a mesma? Sim, sim. Ele só mudou o saber ali inicialmente, né? Que é a mesma coisa, é o mesmo resultado. Sim. Então ele faz 3 estágios, né? Você sabe, você não faz e você não tem resultado. Sim. Depois ele fala, você não sabe, você daí não faz e não tem resultado. Ok. No outro estágio, você faz, você sabe, você faz e atinge o resultado. São os 3 estágios que ele coloca. Então, saber e não fazer, você vai ver, como é o primeiro que ele coloca, não é resultado. Então, não adianta de nada você ser um chuchu, como diz ali o Christian, e carregar a semente dentro de você, mas se você não fizer, se você não tiver ação, né, uma coisa que ele coloca, se você não morrer, né, no sentido de morrer para que você possa gerar vida, morra para que você possa ter vida. É assim que ele coloca ali no sentido da semente. Uma semente, para que ela possa germinar e dar outros frutos, ela precisa morrer, né? Então ela sai do estágio da semente para poder formar, né, a árvore, o pé, enfim, o que quer que seja, para poder gerar o fruto. Então são os processos que a gente tem que ter na nossa vida. Muitas vezes a gente quer ter um tipo de resultado, mas nós não pagamos o preço. É mais ou menos aquele velho ditado que a gente sempre diz: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer pagar o preço. Exatamente. Então, ele coloca muito ali a sabedoria, né? Nós temos que investir muito na sabedoria para poder alcançar esse resultado. Exatamente. A prosperidade é crescimento. Olha lá, ó. A riqueza é o fruto. Olha aí, ó. Mesmo. Vocês ouviram? E sensacional. Oh, Jesus. Aprendeu, Nalva? Eu aprendi. Lindo, lindo. Legal. Sabedoria é a ideia, né, que foi posta em prática. A sabedoria é uma ideia que foi posta em prática. Semente, quando morre, não germina. Né? Então, ele coloca lá. E aí ele colocou, né? Que a sabedoria é a semente que é a ideia, né? Exatamente. E aí ele coloca, inclusive, um verso bíblico que é: Jesus falou, se o trigo cair no chão e não morrer, ele não vai dar fruto. Né? Então, a grande sabedoria aqui é que você sabe que você carrega a semente e que você tem o dia do fruto. E ainda ele coloca mais uma outra parte também, que cada um tem o seu tempo. Né? E aí ele cita diversos legumes ali, diversas verduras, que um tem um prazo, outro tem outro. Então, você vai ter esse tempo de maturação. Em que processo você se encontra, em que tipo de, né, fazendo analogia, em que tipo de verdura você é, ou de fruta, entendeu? É verdade. Então, e aí uma outra coisa que ele coloca também sobre provérbios, que vem da Bíblia, né, que toda sabedoria é um custo. E aí ele cita o Provérbios 4:7, onde Jesus fala: vende tudo para adquirir sabedoria. Olha, para vocês já estava lá atrás, lá na Bíblia, né? Essa ordem
né? Sim, Sensacional. exatamente. Então, muita gente fica assim, ah, Pedro, mas eu vou vender tudo. Mas se você não fizer alguma coisa diferente, se você não pagar o preço de ter uma sabedoria em alguma coisa, jamais você vai poder conseguir fazer prosperar, né? Gerar outros resultados. E aí a gente acaba ficando preso em muita coisa, né? Como ele falou, e aí, né, você vê que é uma coisa que vai e volta. Aí ele cita a questão de você morrer. Então, muitas vezes você tem que gerar um esforço, você tem que gerar alguma coisa e para que você possa ir para um próximo estágio, né? Então, quando ele fala que você precisa vender tudo para adquirir sabedoria, porque não importa de onde você veio, né? Não importa o que você vai fazer hoje com o que você tem de informação. É isso que vai levar ao teu destino. O que passou, passou. Ponto. Agora, hoje, o que você vai fazer com esse conhecimento? Muito bom. O que mais lá, gente? Uma outra coisa que ele coloca aqui, eu vou falando, vocês não vão falando aí, eu vou colocando aqui, que me chamou bastante atenção também, é que hoje você pode começar a converter e canalizar, é o CCC que a gente falou ontem, para poder chegar no seu objetivo. E outra coisa que ele fala isso depende muito das suas conexões, do teu networking. E aí a gente volta um pouquinho dos vídeos, aí ele fala sobre amor às pessoas. Tem gente que fala sobre repúdio de pessoas. Ah, eu não gosto de lidar com as pessoas porque as pessoas são difíceis. Então, quando ele fala isso, significa que ele não tem amor em si mesmo. Porque ele também é uma pessoa. É. E hoje, 80% de todos os nossos resultados estão pautados, baseados em networking. Ninguém vai fazer sozinho. Sozinho você é limitado. Agora, quando você tem uma conexão com outras pessoas, aí começa a evoluir muito outras coisas. E assim já dizia, né, Jesus Cristo, aonde duas pessoas ou mais estarem reunidas, ali eu estou. Que é o conceito do mastermind, aonde duas pessoas estão reunidas para poder gerar uma ideia, para poder produzir, gera resultados. E é o que ele fala também, que ali vocês não ouviram aqui ainda, mas ele vai falar em algum momento, talvez ali, não sei se daqui ou se foi das lives, mas ele fala assim, ó, duas mentes fazem, e aí eu não posso falar que tem criança na sala, mas quando se juntam, reproduzem e geram, né, um novo fruto. Pedro, boa noite, pessoal. Boa noite. Dois pontos que eu acho interessante frisar. Primeiro, que sabedoria e conhecimento não são as mesmas coisas, né? Ok. Então, principalmente quando usa aí o contexto bíblico, o sentido da sabedoria é muito mais amplo, né? Então, nem sempre... conhecimento a gente compra. Você pode comprar conhecimento fazendo uma faculdade, fazendo um curso, se associando a alguém que já detém um conhecimento que você quer adquirir. Sabedoria não se compra, sabedoria é algo que se conquista. Então, são duas coisas divergentes. E a expressão bíblica que você usou aí, na questão de onde dois ou mais estiverem unidos. Eu gosto muito dessa passagem, ela está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, no verso 19, que diz assim, onde dois ou mais... porque eu vou frisar isso aqui, gente, porque é muito comum a gente usar essa expressão, e é importante a gente usar a expressão, a palavra, no sentido e no contexto completo dela. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, de comum acordo, tudo que pedirem ao Pai, que está no céu, Ele vos concederá. Então, vocês têm que... duas pessoas ou mais precisam estar reunidas no contexto bíblico em nome de Jesus. Quer dizer, eles têm que estar com um objetivo em comum, guiados com a espiritualidade, fazer o bem, né, para quem não é cristão, para quem não acredita em Deus, mas pelo menos unidos à bondade, que Deus, Cristo é a bondade por excelência, né? Mas se duas pessoas estiverem unidas em nome do sumo bem, né?
mas precisam estar de acordo, porque assim, às vezes a gente pode estar aqui reunido, mas eu estou querendo uma coisa, o Pedro quer outra, a Sônia quer outra, a Karina quer outra coisa diferente. Quer dizer, a gente não entra em acordo, né? Sim. Isso é muito importante. Então, o contexto aí, ele Muito bem colocado. tem que estar de comum acordo. Então, nós aqui, como um time, a gente tem que ter um objetivo em comum, né? Quando se trata de um negócio, hoje eu estava conversando com um rapaz, ele me perguntava sobre a realidade de Uber, não sei se todos sabem, eu já dirigi Uber também e tal, passei por essa experiência, e a gente sabe que para quem está ali atrás do volante não é algo, não, já foi bom, mas hoje em dia é vender almoço para comer na janta. E eu conversando com esse rapaz, me lembrei de alguns, eu faço esse testemunho porque eu lembrei dessas aulas que a gente vem fazendo, dessa partilha que a gente vem fazendo nesse dia, e me lembrei, poxa, aqui é um momento de fazer a diferença na vida de alguém também. Às vezes a gente acha que não vai fazer uso dessas ferramentas e a gente quer fazer a coisa certa e Deus nos dá, né, ativa a memória da gente para que a gente faça o uso correto e adequado. E aí, conversando com aquele rapaz, né, eu conheço através de uma caminhada de fé também, e ele veio me perguntar sobre essa realidade, sobre essa atividade para poder prover sua casa, sua família, gerar prosperidade, enfim. Eu dei para ele os conselhos daquilo que eu penso, né, para quem deve estar atrás do volante, que não é algo positivo, né? Mas, de contrapartida, já comecei a aconselhá-lo no sentido daquilo que a gente vem falando aqui nesses dias, né? E é muito legal que ali ele deu uma abertura muito grande. Ele falou, eu preciso sentar com você, a gente precisa conversar sobre isso. E, basicamente, eu falei com ele exatamente alguma coisa que o Tite falou aí, que a gente merece a prosperidade. A gente merece ser próspero. Isso é uma vontade de Deus em nosso favor. Então, nesse contexto que está aí, né, eu vejo que a sabedoria nem sempre é você ter muito conhecimento, mas é você usar o conhecimento que tem, e esse, mesmo que ele seja pequeno. Né? O meu pai, eu sou filho caçula de 10, e o meu pai ele estudou aí, eu acho que nem o primeiro ano, o que seria hoje o primeiro ano primário, né? E o meu pai educou muito bem, da forma como ele pôde, seus 10 filhos. Eu aprendi pelo ensinamento de vida do meu pai que a sabedoria não é o tanto que você sabe, mas é o tanto que você faz com o pouco que você sabe. Show de bola. Muito bom. Quem mais quer colocar alguma coisa? Seu Geraldo, a voz da sabedoria aí também. Uhum. Aldemar, abriu o som aí, quer falar alguma coisa? Tá me escutando? Sim. É porque eu não quero voltar aqui, coisa. Mas eu achei interessantíssima a parte final. Ele falou lá, ame sua família, respeite, não sei o quê, bola pra frente. Todo fruto dá em terra boa, né? Então a família é essa terra boa aí pra gente poder continuar plantando sempre. Então é uma parte muito importante que ele falou e a gente passou desapercebido aí. Não, com certeza. Ele se reforça muito sobre isso, né? Que toda a base de tudo que você está fazendo é em prol da tua família. Se você não prosperar na tua família, você vai prosperar onde? Não importa isso daqui, importa realmente a tua prosperidade em casa, né? No teu lar. Das perguntas, gente, alguma dificuldade? Ali ele pede para você especificar o que você entendeu sobre sabedoria, prosperidade e riqueza. Depois ele fala, se você já é rico, por que ainda não tem o fruto? Né? Então ele faz uma pergunta. Em qual dos 3 estágios você está? Né? Faça 2 tarefas para avançar e sair deste lugar. Lembre que o fim é melhor que o começo. E aí, quando ele traz essa questão do fim é melhor que o começo, porque o fim gera o fruto. Né? Então, por isso que ele destaca isso. Depois, ele mentalize o que você quer saber, fazer e ter. Crie uma tarefa para iniciar o processo junto com a sua família. E se conecte com 3 pessoas novas que vão ajudar a converter e canalizar energia para chegar mais rápido no seu objetivo. Então, aí tem tarefinha junto para fazer com a turminha de casa. Aí, né? A pergunta é, quem está fazendo tudo isso? Eu estou. Eu estou. A pergunta é essa. Quem está Pedro, praticando? eu não estou na casa com a minha mãe, né?
Nós Só estamos. que eu ligo para ela e a Nós gente estamos faz. praticando. Ela tira as dúvidas dela comigo e a gente faz pelo telefone juntas. Ai, que Principalmente as menina tarefas da fofa. família. Olha aí. Legal. E a última, escreva dois insights. Então, vou só falar só a última aqui, seu Geraldo, já passa a palavra para você lá. Escreva abaixo 2 insights de sabedoria que você teve com essa aula e crie uma ação para cada uma delas. Pode falar, seu Geraldo. É exatamente isso. Olha se eu entendi bem, se você... Ele começa o início da jornada e o fim da jornada, que você se torna semente. E o que você faz durante esse período? Entre o seu nascimento e onde você se torna semente de uma nova vida, né, dá frutos. Esse período é a jornada. Então, eu entendi isso quando ele quis colocar. É isso correto? Também. Sim, sem dúvida. Então, a gente tem que ter uma jornada que a gente escolhe, ou de prosperidade, ou uma jornada medíocre. Porque a história é a mesma. Então, a gente fala que o importante não é o resultado, o importante é o caminho, né? O sucesso, o importante é o caminho para o sucesso. E aí tem muita coisa. Eu gostei, achei. A vida é assim, ou você está crescendo ou você está morrendo, né? Então, o processo é esse. E a maioria das pessoas não acredita, mas o processo de crescimento dói. E aí ele vai falar um pouquinho, dentro de uma linguagem, na parte da empresarial, que ele vai falar um pouquinho sobre isso. Mas aí eu não vou antecipar aqui daí. Legal? Podemos avançar para o próximo? Só deixa eu contribuir uma questão. Eu vejo que ele provavelmente é fã do Zig Ziglar também. Boa parte do que ele aplica aí está muito relacionado. Não estou no caminho errado, não estou sozinho então, porque eu já tinha visto isso faz tempo. Já. Não, boa parte aí tem frases prontas do Zig Ziglar aí que ele utiliza. Toda a aula dele tem ou o Zig Ziglar ou o Jim Rohn. Ele usa muito eles aí. E eu percebo muito que a grande maioria, ou melhor, a sociedade como um todo, ela está sempre na contramão. As pessoas querem ter, depois para fazer e o ser. E a gente entende, quem já escuta bastante Zig Ziglar, fala que sempre o processo é inverso. E não tenho nada contra nenhum outro marketing, mas às vezes eu percebo, respeito todos eles, cada um tem as suas escolhas, mas talvez, no meu ponto de vista, porque eles não têm a mesma prosperidade que, vamos dizer assim, um diamante no outro marketing. Ele se torna diamante muito rápido. Não houve aquele preparo no processo. Digamos assim, aquela velha história, a pessoa ganhou na loteria, não tem habilidades para lidar com o dinheiro, e aí o que acontece? E a mesma situação. Agora, já dentro daquilo que nós fazemos, há um processo, uma preparação para que quando você precisa ser diamante como pessoa para depois ter esse resultado. Então, eu penso e acredito verdadeiramente que o que a gente proporciona dentro do sistema educativo, hoje eu estava ouvindo eu vi 3 áudios do Badilha, e ele falava, cara, em outras palavras, mas tudo isso que a gente viu aí no áudio do Pablo. Então, eu acredito verdadeiramente que nós estamos no caminho. E eu, né, independente do credo de cada um, como seminarista que um dia fui, sempre quando eu preciso tomar uma decisão, eu sempre peço o discernimento e a sabedoria de Salomão, para que quando a gente possa ter essa sabedoria, consequentemente os resultados e a ação é muito mais assertiva. Uau, fantástico, meu irmão.
Hoje mesmo, em cima do que você falou aí, eu estive conversando com uma pessoa por 1h30, falando sobre empreendedorismo. Já conheço essa pessoa há uns 3 anos atrás, e a gente estava falando, ela faz parte da mentoria também, e a gente estava trocando algumas ideias, e nesse processo de troca de ideias, a gente citou muito sobre essa questão da equiparação do processo que o Pablo faz, da própria linguagem, para o nosso contexto dentro do nosso negócio, né? E ela concordou comigo, apesar dela fazer, ela está cadastrada no negócio, faz outro marketing, não foca nisso, ela tem um processo de educação, né, voltado para jovens, mas ela entendeu perfeitamente a sacada e começou a compreender de uma forma maior esse entendimento de que o processo todo que foi construído nessa forma de educação que o Pablo fez foi baseado pura e exclusivamente dentro do segmento de marketing multinível. Mas aí esse é um papo para um outro momento, senão daí a gente pode do foco aqui. Mas fantástica a tua colocação ali. Maravilha. Bom, vamos lá para o próximo então, né? Bora tocar o terror na terra. Bora tocar o terror na terra, valendo. E aí, Titi na área, tamo junto, general. E aí, família, como é que vocês estão? Chegou a hora de tocar o terror na terra. O que é essa expressão, tocar o terror na terra? Esse terror, o próprio Vingador, que é Cristo e o Deus vivo, eles vão, de fato, dar uma sacolejada na terra. Deus é o Deus dos exércitos. Jeová colocou um general que chama Cristo, que nós somos cordeiros com ele. Ele vai, assim, despedaçar geral, mano, na volta. Não confunda o Cristo que subiu de Jerusalém na primeira vinda. Ele subiu de jumentinho novinho. Na volta, vai descendo um cavalão branco. Vai estar escrito Rei dos Reis assim na sua coxa. Olhos em chamas de fogo. Você vai falar, mas esse não é o Jesus do jumento, não. Esse é o Jesus que vai vir reinar na terra. O que ele vai vir? Vai assumir aquilo que você construiu. Você é filho, você é cordeiro com ele, você edificou o reino, você tem o Espírito Santo, eu creio nisso, senão você não ia estar aqui. Esse recado eu mandei muito claro. Às vezes você não tem discernimento, não flui nisso, mas se você vê, você tem um chamado nisso. Então veja bem, o que é esse tocar? Tocar o terror. Cara, uma das melhores sensações que eu já tive na minha vida foi poder ajudar os outros, mas de verdade, não com esmola. E chegar e falar, pode pôr pressão aqui, pode pôr 1 milhão nisso aqui. E aí eu parar e falar, gente, como alguém que era quebrado na vida conseguiu prosperar desse jeito. Tocar o terror na terra é quando você tem uma sabedoria tão transbordante que onde você abre a boca as pessoas vão querer te ouvir. As pessoas vão ter mudança nos casamentos, os filhos vão mudar, a realidade financeira, as coisas vão mudar. Esse tocar o terror na terra é deixar religiosos espantados. Porque, na verdade, os religiosos acham que eles têm, tipo, a franquia do Jeová, sabe? Eles compraram a franquia. E, na verdade, eles não compraram. Deus usa homens que não são religiosos, tá? Pra fazer o que ele quer na terra também. Inclusive, eu sei que você vai ficar escandalizado, mas Deus, ele manda no diabo também. Então, o diabo faz as coisas que Deus manda. É duro, né? Porque você pensa que o diabo é uma força que se opõe a Deus. Não opõe a Deus, não. Ele é fã de Deus e é obrigado a trabalhar para ele. Então é o seguinte, só para você ter uma ideia, quando o Jó sofreu aqueles ataques, o diabo foi pedir para Deus para fazer isso. E Deus deixou. Não, ele é meu truto, pode ir para cima lá que ele não vai me largar não. O mesmo diabo chegou em Jesus e pediu a cabeça do Pedro. Tem até uma passagem na Bíblia que Jesus fala assim, ó, Pedro, pedir a sua alma para mim hoje. É o reflexo, que é aquela hora que Jesus fala assim, arreda-te daqui, Satanás. E na verdade ele entregou alguém, entregou Judas. Então o que é a parada do terror na terra? As pessoas, elas não esperam que está se levantando uma geração, essa geração dos 10 mil. Essa geração, imagina, eu sozinho estou fazendo isso, só que agora eu estou com 10 mil famílias. Agora imagina, 10 mil famílias tocando o terror na terra. E eu falo para você, vai ser algo surreal. Como isso tudo começou? Eu percebi que se eu ficasse só dando a amostra grátis das coisas que eu sei e vivo, experimento e transbordo, eu vou ter que ficar sempre precisando de pedir ajuda para os outros. Aí vem na minha cabeça, multiplica seu DNA, multiplica esse algoritmo, faz outras pessoas, outras famílias entenderem que eles são generais do reino, que a casa deles são quartéis generais do reino e que eles vão mudar a realidade dessa geração. Eu confesso que eu ficava muito chateado quando eu li as histórias do marxismo cultural, que milionários investiram para começarem a escrever livros sem parar. Esses livros são os principais livros hoje na literatura
literatura acadêmica mundial. Só que aí eu falei, mano, eu vou ter uma editora. Mano, eu vou começar a publicar livro. Mano, eu não sei não, hein, mas centenas de livros já foram escritos no último ano. Escuta o número. No último ano, que as pessoas se conectaram a mim, eu destravei ela. Eu nunca imaginei que eu ia botar o terror assim nessa proporção. Acho que mais de 50 milhões de pessoas já me assistiram de alguma forma e eu nunca imaginei que eu ia ter esse alcance. Mas eu sei de uma coisa hoje. Isso não é nem a sombra daquilo que é de vir. Na aula lá do Desbloqueio, na aula 3, na parte 3, que foi no YouTube, naquela aula que deu 47 mil de pico, passaram quase 300 mil pessoas naquela aula. E na hora que terminou no YouTube falou assim, ó, 13 anos de reprodução, ou seja, calculando todas as pessoas assistindo. É um negócio chocante. Pablo, o que você está querendo dizer com isso? Eu já comecei a tocar o terror na terra e a pergunta é, você já começou? Você tá afim de cair para dentro mesmo? Começa a tocar o terror na terra não se compactuando com escarnecedores, não entrando na roda de gente ambiciosa e gente contenciosa, mas é você ter firmeza, andar por princípio e valor e escandalizar um monte de religioso. Não escandaliza os pequeninos, não, escandaliza os religiosos, escandaliza gente que de fato quer que você seja quadrado, só que você é livre. Eu vou te falar, um dos maiores atos terroristas do mundo é a liberdade. Você vai ver que muita gente vai ficar louca e decepcionada com você. Você vai ser livre e não vai importar com as besteiras dela. Vai fazer as tarefas aí. Tem coisa que você precisa começar a tocar o terror agora. Você tá fingido ainda. Você fica se escondendo. Parece um 007. É a hora de você colocar isso pra fora. Tamo junto. E aí, essas pedradas de agora, hein? Maravilhoso. O nome disso aí agora foi Amway. Não é? Vem o nosso projeto de impactar pessoas, né, de liberdade. Eu me vi bem dentro do que a gente está fazendo, eu estou estudando principalmente. Faça outras pessoas prosperar, né? Ele fala isso. E vai bem de encontro ao nosso projeto aí. Exatamente. Achei assim a cara. Amei. E tem, inclusive, tem até aquela frase, né, Pedro, que o Fábio usa muito, né? O melhor está por vir. Ele até colocou mais ou menos isso aí. Sim. O que mais aí, gente? Bom, ele destaca um ponto bem crucial ali, a questão de quando ele fala que a gente fica se escondendo. Até quando a gente vai ficar brincando, né, de viver? Até quando a gente vai ficar brincando e vai deixar de colocar todo esse potencial que existe dentro de cada um de nós? Até quando a gente vai ficar, né, escondido atrás de outras coisas e não mostrar verdadeiramente quem a gente é? Com caráter, com firmeza, com postura, andando em princípios. Ele fala muito forte isso. O que vocês pensam disso? Quando ele faz esse questionamento, eu lembrei na hora da parábola dos talentos. E aí, eu acredito que cada um de nós temos os nossos dons, mas por alguma situação a gente acaba escondendo esses dons. E quando chegar isso, nesse questionamento vem à tona. E quando chegar o momento de você prestar as contas para aquilo que você acredita, o que você vai dizer? Eu multipliquei esses talentos que um dia recebi ou eu os escondi? E aí fica aquela pergunta cruel, né? Quando nós, se ainda não estamos multiplicando e duplicando esses talentos, quando vamos começar a colocar isso em prática? Talvez esse seja o melhor momento, né? Fantástica paralelo aí, Anderson. Eu sei que esse daí foi mais ou menos assim. Imagine aquele poço, tá com aquela água limpinha, bonitinho, e aí alguém pega e coloca alguma coisa lá dentro e dá uma chacoalhada assim.
Aí toda aquela sujeira que está no fundo se mistura e traz para cima, e a água fica turva. Não foi assim que vocês estão se sentindo agora? Do que foi feito? Aí o que a gente aprendeu a fazer com isso? Toda essa vontade, essa gana, essa ira, essa, né, repúdio de alguma coisa que deu, enfim, a gente precisa captar, canalizar e converter para alguma direção. Alguns vão pegar isso e vão se fechar. Outros vão usar a sabedoria, como o Everson bem colocou ali, de multiplicar, de colocar isso para fora e de impactar outras vidas. E ele salienta ali, muito, porque a partir de que aconteça isso, vão se curar casamentos, seu filho vai mudar o posicionamento, e eu estou vendo a Nalva ali com o filho dela ali, isso me brilha os olhos dele escutando, inclusive participando. Então, o que a gente faz com isso que a gente tem aprendido? Será que a gente precisa ser realmente egoísta e não partilhar de todo esse conhecimento, dessa informação que a gente tem na mão? Não. Como ele citou ali, ele sozinho levantou 10 mil pessoas. Nós estamos aqui em 25 pessoas na sala. O quanto isso pode impactar na vida das outras pessoas? E é muito simples. Basta uma ação, um movimento. Igual você está num lago de água parada, e você pega uma pedrinha e joga. Aquela pedra, ao bater em contato com a água, gera uma ondulação que toma conta do lago como um todo. O que falta para você ser essa pedra? O que falta para você, né, ser a pessoa por trás da pedra, de potencializar alguém na tua vida? E por que não você, como já dizia José Rubens? Se não for você, vai ser. Um minutinho de silêncio só para realmente gerar reflexão aí, gente. Porque esse foi pauleira. Tenso, muito tenso. Mas como ele diz, as tretas que estão aí a gente precisa encarar, né? Qual foi a treta que veio para você? O que você precisa resolver na tua vida que ainda não foi resolvido? Para quem você precisa ligar e dar uma palavra de amigo? Para quem você precisa ligar e precisa pedir perdão? Treta tem demais. O Pedro, e ele fala ali no comecinho na hora que ele tá falando, que ele vai voltar, né, e vai assumir o que a gente construiu. Isso é bacana de ver, né, na hora que vem essa reflexão, o que eu estou construindo para ele assumir, né? Então, você tá construindo só coisa ruim? Ou você está construindo só coisa boa? Claro que a gente vai ter tudo em seu tempo, mas a construção é diária. É legal de ver isso. Exatamente. O que mais, gente? Pedro, boa noite a todos. Boa noite, Eli. Que legal. Que bom ouvir vocês. Assim, né, transmitir nossa Boa noite. gratidão aí. Você que está, né, tocando esse terror na nossa vida, né, transbordando esse conhecimento. Me chamou a atenção ali que ele falou que nós somos filhos cordeiros, né? Essa identidade de filhos. Aí me veio o questionamento, né? Porque se nós não estamos transbordando, se nós não estamos tocando esse terror, como ele diz, né, como ele usa a expressão, né? Será que nós já tomamos posse? Para mim me veio, né? Será que eu já tomei posse dessa identidade, né? Dessa filha realmente, né? Quando a gente se pensa filha do dono, né? Nós somos empoderados, né?
Então, quanto de dons, quanto de talentos, né? Então, para mim, isso me veio esse questionamento forte de identidade, de filho, de herdeiro, né? Cheio de talentos. Exatamente. Aqui ele coloca como a questão do cordeiro, mas em vários momentos ele ressalta muito a questão da imagem e semelhança do Criador. Isso. Aham. Né? Então, Bem isso. em alguns momentos ele coloca como filho, mas o filho herda, né, tudo que o pai construiu. Então, não deixa de ser imagem e semelhança do Criador. Né? Uau! Gratidão por colocar isso para fora, hein? Ó, tem uma coisa, eu acho que tem uma coisa interessante que é bom a gente ressaltar, porque como ele usa textos bíblicos, né, e referências bíblicas, a gente tem que ter um certo cuidado também. Quando ele fala que o diabo obedece a Deus, né, ele segue o comando de Deus. Não é bem assim, né? Olhando bem, na verdade, ele obedece quando é conveniente. E trazendo isso para a nossa realidade, a gente precisa entender que muitas vezes nós também agimos por mera conveniência, mesmo no nosso relacionamento, nos nossos negócios, né? Usando a referência que ele dá, o diabo sabe, em parte, né, do plano de Deus, sobre o projeto. Ele já foi revelado ao diabo o projeto, né, de salvação que Deus tem para a humanidade, de resgate da humanidade e de construir um reino com a humanidade. Então, isso o diabo sabe. Agora, o que Deus vai fazer, ele não sabe, né? Então, quando ele, porventura, obedece, ele obedece não porque ele quer obedecer, mas em razão da autoridade de Deus. Então, ele não faz as coisas ao comando de Deus. Quer dizer, é bom separar isso. Quando ele pratica alguma maldade e a essência dele é o mal, ele não está fazendo o mal porque Deus quer. Aí é o ato de desobediência. Mas quando Deus ordena que ele pare de fazer o mal, de produzir o mal, para que impere o bem, para que reine o bem, ele vai obedecer. Obedece de maneira rabugenta, resmungando, sai, né? Mas não porque ele quer produzir o bem. E trazendo isso para a nossa vida, é importante a gente entender isso, porque quando nós tomamos conhecimento, né, de que somos responsáveis com a criação, com a construção desse reino, né? E esse reino ele se faz aqui realmente, é o que nós estamos construindo. Nós precisamos entender que a nossa atitude tem que ser uma atitude voltada realmente para uma obediência ou uma concordância, melhor dizendo, por livre acesso. Quer dizer, a gente adere ao projeto porque quer, né? E não por um ato simplesmente de conveniência. E isso acho que vale para os nossos negócios também, para os nossos relacionamentos, né? Sejam eles de que natureza foi, como aqui nós somos um grupo empresarial, vale também para o nosso negócio. Eu não posso estar me associando ao Pedro ou a vocês simples e meramente com uma intenção meramente econômica, financeira. A gente realmente tem que ter um propósito maior e, como o Pedro bem disse na parte anterior, 2 ou mais de comum acordo reunidos, né? Então a gente tem que estar de comum acordo. Usa-se muito essa expressão no mundo do negócio, né? Nós aprendemos que um negócio, uma relação, ela tem que ser ganha-ganha. Não pode ser eu ganho, você perde, ou você ganha e eu perco. Então tem que ser bom para ambas as partes. E eu vejo que é isso aí que é o ponto que ele coloca, e quando ele diz colocar o terror na terra, eu gostei muito desse trecho. Você até transcreveu aqui, Pedro, deixa eu pegar aqui no bate-papo aqui, que eu achei interessante. Deixa eu voltar aqui rapidinho, que eu acho que está na essência do que ele colocou aí, que é exatamente quando ele fala assim, cadê que está no segundo aqui? Perdão, vou achar rapidão. O que é esse tocar o terror na terra? É quando você tem
uma sabedoria tão chocante que quando você abre a boca, as pessoas vão querer lhe ouvir. Isso é importante. Às vezes as pessoas querem nos ouvir, tem pessoas que dão ouvidos para o outro porque é chocante o que ele diz, mas nem sempre o que ele diz é chocante porque está num contexto de sabedoria. Então, eu acho que isso aí, para mim, resume o que é tocar o terror na terra, né? Em se tratando do nosso negócio, como é que a gente pode apresentar essa realidade, essa proposta para as pessoas de uma forma sábia, né? Em que as pessoas realmente consigam, pelo menos, ter um vislumbre da visão que a gente precisa ter. Quando eu comecei a apresentar esse negócio para muitas pessoas, algumas estão aqui já há algum tempo atrás, quando me foi apresentado pelo Pedro, eu consegui enxergar uma visão que se assemelha ao que a gente está vivendo hoje. Então, essa visão ela só pode ser passada através de uma sabedoria. Para mim, isso é o tocar o terror. Não tem nada de terror, ai meu Deus, nossa senhora, não. É muito mais na prática. O que a gente já compreende desde os livros que a gente lê, não só bíblicos, mas dos livros, né, de empreendedorismo, de autoajuda, como as pessoas chamam, é que são metáforas, né, que são colocadas. Então, isso não dá para ser levado ao pé da letra, da forma como está escrito ou como foi dito. E aí é uma interpretação da tua bagagem, né, dentro da tua contextualização. Então, às vezes, o que é colocado de um formato para alguma pessoa, o entendimento dela é outro perante o mesmo assunto, a mesma palavra, só que a outra entende de um outro formato. Então, muito bem salientado dentro dessa questão aí, mas cada um tem uma interpretação e aqui todos nós, né, já sabemos, aqui eu posso falar todos, porque eu já sei e conheço todos que estão aqui, que realmente entendem essa questão das metáforas, né? Então, você tira realmente a essência daquilo para a tua vida daí. Show de bola. O que mais, gente? Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, vamos para o próximo, né? Que esse já foi... Tocar o terror na terra, nós multiplicamos coisas boas para o mundo melhor. Uau! Você só não falou o seu nome, você não se apresentou para nós. Ficou com vergonha agora? Então tá bom. Depois você se apresenta, vai ganhando coragem aí. Vai agora? Não tá deve no ter mudo. ouvido. Tá no mudo. Aí, agora você Ícaro pode falar. Caro da Silva. Como? É o dedinho dele. Ó, vou falar. Tacar o terror na terra é multiplicarmos coisas boas para um mundo melhor. Perfeito, é isso daí. Mesmo. Como é que é teu nome? Ícaro, isso? Ícaro. Ah, você tem quantos anos, Ícaro? 6. 6? Legal, seja bem-vindo. Muito bom estar com você aqui. Obrigado por compartilhar a tua visão aí. Gratidão. Gratidão. Vamos lá, gente. Vamos lá. Que fofo. Deixa eu só arrumar aqui. O que são empresas? Vamos lá, então. E aí, tamo junto, general. Tamo junto, família. Tá quase agora terminando esse módulo. E não tem segredo, o segredo é fazer tarefa, estudar coisa que não ficou clara e continuar avançando, tá? Vou te explicar o que são empresas, tá? Tem gente que é bloqueada e fala, não quero ter uma empresa, dá trabalho demais. Uma dica que eu tenho que te dar é dar muito trabalho prosperar, avançar, crescer na vida. Realmente dá trabalho. É só você pensar, quando você é um bebê, sua mãe troca você. Quando você já tá com 8 anos, você tem que fazer as suas próprias coisas. Sua mãe para de fazer, vai dar trabalho. Prosperar, que é crescer, vai dar trabalho. Então, se você de fato quer ser um bebê, ou precisa de uma babá,
Bebê precisa de babá. Se você quer uma babá, não faça as coisas, arrume uma babá, tipo funcionalismo público, arrume uma estabilidade, ela vai ser sua babá. Eu quero destravar a maioria, poucos, um percentual assim, para mim um pouco baixo de pessoas no grupo tem empresas. Eu vou desafiar você a ter negócios antes de ter empresa. São duas coisas diferentes, tem negócio e tem empresa. Tem negócio que eu não tenho empresa instituída, eu faço parte de negócio que se esse negócio der certo, eu tenho participação, quando der errado eu não tenho. Então, primeiro você vai começar a entender sobre negócio e depois empresa. O que é empresa? A empresa, ela é como um castelo do rei. E o que você tem que entender? Empresa é para aumentar a escala de ofertar alguma coisa de maneira formal para vidas. Eu fico numa tristeza quando eu vejo pessoas falando, eu vou montar essa empresa para ganhar dinheiro. Larga de ser bobo. Por exemplo, quem é focado em dinheiro se lascou antes da Copa. O que ele fez? Eu vou fazer um teste de aptidão para ver o que eu sirvo, como é que vai ser as coisas. Aí o que foi que aconteceu? Nossa, o Brasil vai ter muita demanda para engenheiro. Aí aconteceu o seguinte, foi lá, fez engenharia antes da Copa, hoje os engenheiros tá tudo fazendo Uber. Não testa sua aptidão com o momento econômico, tem que testar seu perfil comportamental e testar sua essência, e testar as coisas que você quer. Não é achar que você nasceu para ter algo ou ter uma função. Por que empresa? Primeira coisa que eu vou te perguntar, isso não é novidade, eu já falo isso há muito tempo, por que? Tenta responder, respira fundo. Por que existem empresas bilionárias e empresas milionárias? Por que existem empresas de capital multimilhão e empresas multibilhão? Bilhão e milhão. Só existem essas empresas desse nível porque você não abre a sua. É isso mesmo. É mais fácil a pessoa trabalhar de executivo, a pessoa top, que era para ter a empresa dela, era para estar faturando 500, 600 mil, ela vai lá, ganha 50 mil e faz a empresa faturar milhões. Você é contra as grandes empresas? Não. Inclusive as minhas empresas estão caminhando para isso também. A maior parte do grupo é tudo multimilionário, cada empresa. Só que é o seguinte, eu falo isso para todo mundo. Quando eu vejo pessoas querendo avançar, eu já dou uma estilingada para a pessoa crescer mais rápido. Eu quero que ela avance. Porque enquanto você não toma providência nessas áreas, eu vou tomar providência. Por exemplo, quando eu não entendi de mercado imobiliário, a galera era mais poderosa. Quanto mais gente entende uma coisa, mais os impérios começam a cair. Então, tem uma coisa bem legal, que nem dá para chamar por causa do povo, mas eu entendo a teoria do marxismo cultural de querer nivelar todo mundo. Só que você não pode dar algo para alguém que não produz. Então, o que você faz? Ninguém tirou nada para você e você vai pegar aqui um código. Ninguém te deve nada. Anota isso aí e repete assim, ó. Vamos respirar. Respira. Fala assim, ó, ninguém me deve nada. Só que no marxismo eles queriam tirar o que a pessoa tinha para dar para quem não tinha. E não produziu e não mereceu. Isso não existe. Então, agora, ninguém tá te devendo nada, ninguém te roubou nada e ninguém tirou sua chance. No capitalismo, é o único sistema econômico que você pode, de fato, prosperar e virar o que você quiser. É o único. Nos outros, não. Nos outros vai tomar na força, os outros você é obrigado a ser pobre. Cada sistema tem suas falhas. O capitalismo, para mim, é o mais poderoso da história da Terra. Eu entendo um pouco desses sistemas. E o que eu quero te ensinar? É interessante você ter uma empresa, só que se você já quebrou, você fica com medo. Na verdade, eu fico seu fã, porque você já sabe um jeito de não quebrar. Bora pro próximo. Mas empresa é o quê? Uma empresa, por exemplo, está numa recessão, o que tem que fazer? Ela tem que diminuir o tamanho. Se você diminuir o tamanho da empresa, o que vai acontecer? O tamanho dessa empresa, ela... Num momento de crise, a empresa não quebra. Então a empresa está no colapso, ela vai quebrar, é só diminuir, chama downsize isso. Quando você não estuda empresa, é terrível. Olha a teoria do Brasil. Pessoas começam a trabalhar de vendedor na empresa e falam, vou abrir uma empresa. Não abra. Faça um job rotation, um trabalho rotatório dentro da empresa, trocando de área para você pegar habilidade. Eu fiz isso na Brasil Telecom e em todas as empresas que eu passei. Mudança de área para pegar know-how. Quando você faz isso, o que vai acontecer? Vai destravar sua cabeça. Meu amigo, tenha uma empresa, vai ter uma tarefa para você colocar data. Pablo, eu tô com a empresa já tem muitos anos, coloque data para vender a empresa. Olha, como assim? Empresa não é familiar, empresa não é uma entidade, empresa foi feita para gerar valor e ser transmitido. Pablo, eu quero deixar para os meus filhos, ponha lá à venda, se os filhos quiserem comprar, ensina eles a como adquirir recursos para fazer isso, tá bom? Eu te desafio, nesse ano, a ser sócio, nem que seja, a ser sócio nesse ano, nem que seja de 0 alguma coisa por cento de uma empresa só para você aprender, tá? Tamo junto até depois do fim, é nóis, vai fazer as tarefas. E aí? Quais foram as sacadas aí? E aí, gente? Cara, talvez tenha aí uma... Eu tinha visto uma... me deu uma alinhada aqui também, cara.
O que que acontece, né? Eu já tinha visto um material dele, ele falando sobre aquela afirmativa dele que você vai lembrar, Pedro, me ajuda aí. Salário é menor que lucro, lucro é menor que Patrimônio. Não, o patrimônio Ele usa 5. São 5, mas tudo bem, não vem ao caso agora, mas é assim, a ideia, fica uma ideia na cabeça da gente, na minha cabeça, de várias fontes de renda, de pensar na construção de um ativo que opere e transborde para que você possa se arriscar do ponto de vista de negócio em outras coisas. Fica um pensamento de sair do linear no pensamento de empresa e ir para o exponencial. Fica uma coisa muito doida aqui. Mas também vem uma coisa muito bacana que a gente pode, eu acredito nisso, várias pessoas do nosso negócio, tanto pelo poder do sistema educativo, quanto pelo poder da máquina, né, que gera o dinheiro, eles podem começar a diversificar a renda e tudo mais, né? Pedro, é uma discussão longa e eu acho que quem vai falar melhor aí são quem já tem mais experiência. Eu vou usar meu pai como exemplo, porque ele é o exemplo da minha vida. Todos nós, né, de uma maneira ou de outra, trabalhamos na mesma empresa com Boa noite a diversificações. todos. Eu vou dormir. Boa noite. Boa noite. Então, uma coisa que eu sempre aprendi não tem só a minha visão e não tem só a sua visão. Tem também uma terceira visão, uma quinta, são várias coisas. Nem todo mundo vai querer ser empresário, nem todo mundo vai ser concursado, nem todo mundo vai ser pastor, nem todo, sabe? Nós não temos uma unanimidade numa atividade. Então, ele falar sobre o fato de bebê precisa de babá, né? Então, ao invés de você ser pleno, vá trabalhar no concurso público, né? Faça um concurso público para a teta do governo te sustentar, né? E eu vejo muito isso. Eu não sou favorável, não gostaria, nunca pensei em fazer concurso público, eu nunca pensei em ficar improdutivo. Também não conheço, tem muita vida aí, tem muita gente do funcionalismo público que produz também, né? Não é nem discussão de valores, não, mas dá um travamento na cabeça, né? Porque a gente tem muitas das coisas que a gente faz, nem tudo aquilo a gente pode escolher o que fazer, né? E sempre vai ter pessoas que não vão estar dispostas a ter vida plena. Então, elas vão se sujeitar a fazer isso que a gente está querendo fazer? Elas nunca vão fazer isso que a gente está querendo fazer? Será que existem algumas coisas que não é das nossas escolhas? Sim, também isso. Tá travando minha cabeça agora. Estou meio travado. No bom sentido. Não é disruptivo, né? Como sempre ele fala. O interessante, eu acho que ele colocou aí simples e puramente adquirir experiência. Se você tem empresa, você vende, porque não é familiar, né? Ele fala. E se você não tem, você compra. E roda ali dentro para aprender mais. E não sei se vocês concordam comigo, mas que é única e exclusivamente essa aula te mostra como ganhar sabedoria no ramo dos negócios. Vocês concordam comigo? Ou vocês acham que tem muito mais além? Não, com certeza. Tem aquele velho ditado, né? Como é que era lá, não sei o que lá, pai rico, filho pobre, né? Uma coisa assim, não sei o que lá, nobre, pai rico e filho pobre. Então, mas mais do que isso...
Avô rico, filho nobre, pai pobre, né? Nas três, né? Rico, nobre e pobre. É mais ou menos ali. O que ele ensina ali, na realidade? Primeiro, porque tem muita gente que acha que quando monta uma empresa, ela é um filhinho que você tem que pôr no braço e tem que ficar agarrado com ele pro resto da vida. E aí deixa de ter outras oportunidades, de outras visões, outras percepções. E aí a gente vai entrar, se a gente for estender um pouquinho mais aqui, talvez, não sei se quase todos conheçam isso, mas depois também fica uma palavrinha talvez aí de pesquisa, mas a gente fala sobre equity. Então, o que é o equity? É o valor da tua empresa. É o quanto menos você está dentro da tua empresa e ela funciona perfeitamente, é o que o Flávio Augusto criou, né, dentro da contextualização da venda da WhatsApp e depois todo o império bilionário que ele tem hoje, né, da onde ele saiu. Então, o equity está muito correlacionado também com o branding, né, com o seu perfil, a tua imagem, a tua contextualização. Então, você tem uma visão mais ampla em relação a isso. Então, tem que tomar cuidado, que muita gente constrói a empresa e quer morrer com ela até o final, mas a intenção da empresa é gerar valor. Então, o melhor momento de você vender uma empresa é quando ela está faturando, não é quando ela está embaixo, porque senão você desvaloriza o patrimônio que você construiu. Né? E outra coisa que ele coloca, se você vai deixar isso de herança, você ensina o teu filho a batalhar, construir riqueza e comprar a tua empresa. Não simplesmente pegue ela e passe de bandeja, porque aí vem o ditado que a gente falou. Porque na maioria das vezes, principalmente se não trabalha hoje já dentro da empresa, e aí, como eu disse, a gente tem que interpretar e ver vários contextos. A gente está olhando num contexto específico. Existem outros contextos. Então, o que ele está colocando, se a gente for levar o pé da letra, a risca, vai para um norte. Mas a gente tem que entender a contextualização momentânea e situação pontual de cada caso. Né? Então, é essa percepção que ele passa em relação a isso. E a outra é que você tem que transmitir ela, né? Que ele fala que você tem que gerar o valor e fazer a transmissão dela de alguma forma. Mas eu queria ouvir o seu Geraldo, que é a voz da experiência em negócios multimilionários, de alavancagem, e muita coisa tem em paralelo ao nosso negócio aí também, que ele falou, né? Se vocês passaram. Depende, né, do que você considera, né, milhões ou bilhões, né? É o caminho que você percorre com as pessoas. Eu me sinto muito à vontade, porque eu sou empresário desde 14 anos. Eu nunca fui empregado. Então, comecei a ser empresário e descobri... Não é empresário, negociante. Eu tenho empreendimentos diversos, objetivos, projetos, e esses projetos têm que se transformar. Ele fala em negócio, você pode ser um negociante, né? Tem muito negociante. Tinha Mascate, grandes empresas, Bartolomeu e Filhos, que é a Bartofil, ela vendia bacia no interior, levando caminhão cheio, o Martins de Uberlândia. Tem uma série de empresas que nasceram de negócios. Elas se transformaram em empresas. É complicado a empresa porque você começa a criar responsabilidade com as pessoas, com o mercado, com os fornecedores, com os clientes que você tem ao longo do tempo, né? Então, todo mundo tem muito medo de ser empresário, que você não toca o negócio sozinho, você depende de outras pessoas, você passa a depender de auxiliares. Então, ele está completamente certo. Eu vou ter uma história dos donos de um grande resort em uma cidade aí do estado do Rio, e que ele viveu, é o cara mais resiliente que eu já vi na vida. Um dia eu conto a história, ele e a esposa, e os filhos, a menina e o menino, ajudaram até que eles começaram num crescimento. Hoje é fantástico. Se você quiser fazer uma reserva lá, não sei nessa época, mas 1 ou 2 anos de antecedência, tipo 2.000 de diária e tal. A hora que o pai e a mãe ficaram bem no hotel, eles falaram assim:
eu não quero fazer isso na minha vida. E os dois montaram uma loja lá em Búzios, lá em Rio das Ostras, a casa de cabeça para baixo. Então, você fala em bilionário, o pai fez um investimento de 10 milhões de dólares no resort em Rio das Ostras, que chama-se Vilarejo. E os filhos não seguiram os pais. E eles estão felizes com o que eles estão fazendo, porque eles têm um outro empreendimento. O resultado financeiro, talvez os pais vendam as propriedades, ou eles venham a tocar no futuro, ou não. Mas aquele negócio prosperou com o sonho do casal, e não necessariamente dos filhos. Então, dos filhos e outras pessoas, geralmente as empresas são sucedidas. O entendimento que eu vejo é que você tem que ter uma mentalidade. A mentalidade de que depende de você e atrás de você tem um cachorro te perseguindo. E aí você não cria aquela muleta que você tem, que te paralisa, que faz com que você seja infeliz. Não que todos sejam, né? Mas as aposentadorias, o que ele fala aí, assim, levemente, né? Porque senão pode ofender as pessoas que também escolheram a carreira, né? A carreira de funcionalismo e tudo mais. Não se faz juízo de valor, eu não faço comparações, só os resultados que as pessoas têm numa determinada atividade. Se a gente for falar em que nós somos empresários, nós não temos uma estrutura empresarial física, mas nós temos um negócio que se equipara a uma grande empresa que não tem os limites que as empresas têm, porque a empresa tem que crescer, tem que aumentar seu local físico, tem que aumentar o número de pessoas, aumentar as responsabilidades, aumentar, vamos dizer, os investimentos. E nós temos um negócio que tem tudo que uma empresa, grande empresa, tem, e ela não tem os defeitos que o empresário tem que enfrentar na vida, e aí você tem que ter muita, eu diria, para ser empresário, que ele cita aí de bilhões ou milhões, você tem que ter uma eu não diria habilidade, você tem que ter uma expertise muito maior para dar certo. É muito mais difícil dar certo. Geralmente a pessoa monta uma pequena lojinha, quebra daí um ano, monta... Já me falaram essa frase, quem nasceu com a tostão nunca chega a R$200. Isso é um termo antigo. Por quê? Porque a pessoa não é muito fácil. Hoje, na nova economia... Não é da nossa época não, viu, Geraldo? Então, né, na nossa economia tem as empresas unicórnio, são aquelas pessoas que têm uma ideia, lançam aí uma plataforma, ficam bilionárias. Hoje tem muitas. Pai, caiu o seu áudio. Tá bom. Tá ouvindo? Eu acho que o Pedro caiu. E aí desligou meu áudio. Tá ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Agora sim. Nós estamos. Sim. Pode ser sim, pode ser isso mesmo. Agora não, vou esperar um pouco. O Wilson fez um comentário muito interessante aí, gente. Olha aí, quer ver o que ele está falando? Ó. Isso de vender a empresa no contexto do marketing de rede não é válido, né? Pois quanto mais solidez um negócio de marketing de rede tem, me parece que é melhor. É um negócio de marketing de rede e um negócio de marketing de rede não é feito para ser construído e vendido, me parece. Ô Wilson, fala um pouquinho para nós o que você está querendo dizer com essa expressão sua aí. Eu achei bacana isso aí que você colocou. Vale como um ponto de pensamento aí. Então, no meu ponto de vista, tudo que está sendo falado em relação
a construir uma empresa para depois vender e para depois construir outro, fazer outros negócios. Me parece que quando a gente coloca num contexto do marketing de rede, é totalmente contrário, né? A pessoa não vai construir um negócio na Amway, por exemplo, e aí depois que ela for um diamante ou um coroa embaixador, ela não vai pegar e, sei lá, abandonar ou vender o cadastro dela para uma outra pessoa, o negócio dela, ir para uma outra empresa, construir outra coisa, né? Pareceu que quando a gente traz isso para o contexto de marketing de rede, não seria válido no caso, né? Exato, Wilson. Você escreveu muito bem e resumiu tudo. É onde eu queria encerrar a explicação. Ele fala em negócio, fala em empresa e fala da necessidade de vender uma empresa, o que é o normal, isso. Mas nós podemos... Alguém inventou um método diferente que tem tudo de bom de um lado e de outro, e você não necessariamente, porque ela tem uma característica de hereditariedade. Mas pode acontecer dos filhos não quererem seguir esse caminho, mas a rede continuar existindo, é um negócio que não, vamos dizer, se aquela pessoa que construiu não quiser continuar, nenhuma das pessoas que estão no relacionamento dela vão perder. E numa empresa, você dedica 50 anos, 49 anos, não sei quantos anos da sua vida, o patrão resolve dar uma doida, separar da mulher. Eu já vivi isso de uma empresa, brigou sogro com genro, destruiu a empresa e botou 1.600 pessoas na rua. E no nosso negócio, mesmo que eu queira, isso não vai acontecer. O fato de não operar como empresa, né, Geraldo? É como se não fosse empresa. É como se não fosse. Então, se a gente entender isso, a opção fica melhor. Ela fica mais fácil optar pelo caminho que você tem a seguir. Né? Eu não dependo de limite territorial, eu não tenho limite de pessoas, ninguém me limita, só eu me limito. E eu não prejudico as outras pessoas. As outras pessoas continuam, elas têm possibilidade de serem maiores do que eu, e independentemente disso. Olha só, eu quis dar um parâmetro aí do que é bom, o que é bom e das características de cada atividade. E essas características, eu dependo do meu fornecedor, eu dependo do dólar, eu dependo de um monte de coisa. Eu tenho que ter uma habilidade muito maior. E se você descobre um negócio e que você não tem isso, levanta a mão para o céu, embarca nele com fé e com tudo. Nada te limita, nada te segura. Eu estou aqui me alongando porque o Pedro não voltou. Voltei, estou aqui. Estou te ouvindo. Agora você apareceu aqui. Estou te ouvindo. Eu queria só fazer um paralelo aí, Geraldo e Wilson, né, nessa questão que o Wilson colocou. Eu achei muito pertinente, achei muito interessante, que faz a gente pensar, sabe? Gera disruptura mesmo. O Titi ele fala aí que empresa é para gerar um aumento de oferta de alguma coisa. Então, quer dizer, a empresa ela tem um propósito. Ela tem que gerar valor, né? Ela tem que gerar valor, agregar valor, né? Então, quando o melhor momento de você vender uma empresa, pensando assim, do ponto de vista econômico, é quando ela está dando resultado, está dando lucro, né? E ali é o melhor momento que você vai conseguir potencializar o valor dela. Eu achei interessante quando ele estava falando de empresa, de negócio, e o Wilson colocou também, que logo que a gente se associa ao negócio da Amway, a gente recebe, vamos falar assim, um título, né? Qual que é o título que a gente recebe? De empresário. E o Geraldo colocou de uma maneira muito bacana, assim, do alto da experiência dele, e a gente precisa realmente respeitar isso muito, sabe, Geraldo? Porque a gente sabe que, principalmente na nossa economia, na nossa realidade, o cara ser um empresário com tudo esses reveses, né? Eu estou falando um empresário no modelo tradicional. Alugar uma sala, ou comprar uma sala, e colocar
um monte de família no regime CLT, etc, etc, ele tem que ser meio que herói mesmo, um cara muito raçudo, porque os reveses são muito grandes, a infraestrutura necessária para isso é muito grande. E aí, na contrapartida disso tudo, Wilson, vem a proposta do negócio da Amway, onde você é um empresário, e o Geraldo colocou isso muito bem, onde você tem o melhor dos dois lados do mundo. E a pergunta do Wilson é, na hora que o negócio está bom, Amway, é que você vai sair, abrir mão dele, você vai vender ele? Eu acho isso muito bacana, essa colocação, principalmente algumas pessoas, por exemplo, quando a gente está num negócio tradicional e o negócio está dando muito resultado, está bom, está dando resultado, lucro financeiro, a tendência nossa, o que é? É pegar o segredo daquele negócio, aquilo que é a engrenagem, o que gera todo esse resultado do negócio, e trancar as 7 chaves. É ou não é, Geraldo? É, porque senão você arranja um concorrente. Exatamente. Você pega o know-how, todo o conhecimento que você tem, pum, tranca ele. Não, isso aqui é a minha fonte de renda. E você não compartilha isso. E o que eu acho legal no negócio da Amway, normalmente, quando as pessoas começam a fazer negócio conosco, geralmente você apresenta um produto para ela, e aí você apresenta uma possibilidade de margem de ganho, né, de resultados, de melhoria, de qualidade de vida, etc. E a pessoa olha para você, puxa, mas que bacana, você está ganhando dinheiro com isso, ou isso está te fazendo bem. Qual é o segredo? Claro, eu vou vender o segredo para você e vendo baratinho. Quer dizer, a gente abre mão, sim. O negócio, quando ele está bom para nós e a gente vê que está bom para o outro, olha o ganha-ganha aí. A gente quer fazer o outro ganhar também. E a gente sabe que isso vai aumentar em escala, né? E uma empresa, como ele disse, quando você aumenta a oferta de alguma coisa. Eu realmente concordo muito com o que você colocou, Geraldo. Acho que explica muito bem. E o meu entendimento, Wilson, nesse seu questionamento, eu acho que dá sim para você, quando você o negócio está da melhor forma, é aí que você faz ele gerar mais valor. Só que não é uma venda da forma do mercado tradicional, porque todo o nosso negócio ele foge do conceito do mercado tradicional. Eu vou pegar um detalhe que talvez a gente não tenha prestado atenção, que ele comentou sobre quando você entra numa empresa, se você entra para ganhar dinheiro. Ou para fazer dinheiro para o outro. Exatamente. Então, o que acontece? Respondendo a pergunta do Wilson, um cara que faz um negócio, que desenvolve, chega num resultado bom e vende o que ele construiu, ele estava pensando numa única coisa, em ganhar dinheiro. A pessoa que vai construir um negócio e que vai chegar num resultado, já não é mais um negócio para se ganhar dinheiro. Já mudou e migrou isso como um propósito de vida. Ele entrou para compartilhar informações, para compartilhar conhecimento, para gerar valor, né, para transbordar na vida, como a gente tem aprendido, das outras pessoas. E o dinheiro é consequência disso. E aí vou usar o que o Emerson falou, o que o Zig Ziglar fala, e o conceito de todo o negócio estruturado do Pablo, e o conceito estruturado no negócio de marketing de rede, ou qualquer outro segmento que encaixa perfeitamente. Ajude um grande número de pessoas a chegarem no resultado, e você não precisa se preocupar com o seu. Eu fiz uma demonstração hoje, uma apresentação, e a pessoa percebeu uma coisa assim fantástica. Eu já tinha falado com ele mais vezes, né? Ele falou assim: olha só que interessante, Christian, você recebe sobre a minha movimentação, consequentemente tudo aquilo que eu produzi, mas quem paga é a fábrica, não sou eu. Então não sou eu que te sustento. Aí eu olhei para ele e falei assim: fantástico, eu quero conhecer mais uns 5 iguais a você, só isso que eu preciso. Para alguns ia falar assim: você está querendo me colocar porque você está querendo levar vantagem. Então, não é o negócio em si, é a percepção do que a outra pessoa tem. É uma das coisas que eu sempre gosto de fazer, é sempre colocar um celular na frente das pessoas e falar: o que você entende disso aqui? A pessoa vai falar: é um celular. Eu falei: ah, legal, isso daqui é a minha ferramenta de trabalho, isso aqui é a minha empresa. Pô, mas peraí, como assim? É a minha empresa, tá aqui, tá no meu celular. Então, não é o que está na minha frente, é a percepção do que eu tenho dentro de mim que faz a diferença em aquilo que está na minha frente. E isso faz total diferença.
Então, quando você compreende e começa a entender isso, você precisa levar uma pessoa num passeio, né, usando metaforicamente, para ela, dentro da linha de raciocínio dela, para você chegar no resultado. Você tem que conduzir ela dentro da linguagem dela. Porque, novamente, comunicação não é o que você fala, é 7%. Comunicação é muito mais do que só verbalmente. Mas a forma de você gerar consciência nela é o quê? Você conduzindo ela através de perguntas para que ela vá pensando dentro do raciocínio dela e não do teu. Então, essa é a beleza também que a gente aprende aqui, que a gente tem que subir, tem que descer. Então, você fala com um cara que tem uma escolarização alta, né? Não uma escolaridade, mas uma escolarização, que são coisas diferentes, não vou entrar nos méritos, mas também você fala com uma pessoa que não tem tanto conhecimento, então você não pode usar uma linguagem tão alta nela. E a outra magia de quando você vai no empreendimento, que você pode perceber que aquele palestrante que está lá, que tem mais retorno, é o cara que brinca de sobe e desce. Ele fala para o cara que está falando de milhões, daqui a pouco ele desce e fala para o cara que quer ganhar milão. Daqui a pouco ele sobe e fala para o cara que quer ganhar 100 mil reais por mês, daqui a pouco ele volta para o cara que quer ganhar milão. Então, é esse cara que tem a inteligência de prender a audiência e transmitir a mensagem dele. Agora, se o cara for linear, ele vai pegar uma meia dúzia de gente. Então, é essa sabedoria que a gente precisa ter dentro do nosso empreendimento e dentro dos outros empreendimentos também. Fantástico. Muito boa colocação, hein? Fantástico. Gostei, Cris. Essa aí para mim me pegou, porque é uma visão, tá? Eu só queria completar, porque eu fiz um exemplo no início, o Bartolomeu e Filhos, o cara tinha um caminhão e vendia bacia no interior do Mato Grosso, ele tinha um negócio. E depois ele virou uma empresa estruturada e passou a alavancar resultados, que é o que o Titi ali comentou, viu? Né, o Gelson? A gente está vendo para a gente poder ver no grosso modo como é que é. E com comparação com o negócio que a gente desenvolve, que o Pedro aí falou e que o Christian deu essa visão diferente aí, fantástico. Que bom encontrar pessoas assim. Sem dúvida. E uma outra... Pode falar. O que mais me encanta naquilo que a gente faz dentro do negócio da Amway, quando o senhor menciona ali que conheceu um empresário que trabalhou anos e depois os filhos não deram continuidade e colocaram isso tudo fora. A linha que nós pertencemos, que é do saudoso José Rubens, quando eles faleceram, a Amway tomou um cuidado assim que nos pegou de surpresa. Para quem acompanhou isso mais de perto, talvez vocês já tenham conhecimento, que foi mais ou menos assim. Os dois filhos não estavam tão inteirados do negócio. Então, o que a Amway fez? Acho que eu posso abrir isso, né, Pedro? O que a Amway fez? Ela contratou um empresário já que detinha de todo o conhecimento para administrar esse período que, teoricamente, a linhagem ficasse vacante, né, por eles não terem essas habilidades, e fez a pergunta: vocês querem vender o negócio ou vocês querem dar continuidade? Eles: não, queremos dar continuidade àquilo que o nosso pai construiu. Maravilha. Agora vocês começam do zero para mostrar que vocês realmente vão estar, terão as habilidades para que não se perca tudo aquilo que foi construído. A partir do momento que eles se envolveram com as habilidades necessárias, aí convocou todos os platinas abaixo e disse: ok, podemos colocar os meninos agora? E aí todos eles deram um ok. Então, a grandiosidade, o cuidado que a Amway tem para com os empresários, porque ela não está interessada somente no dinheiro, né? Ela é uma empresa, fatura, mas é muito mais do que isso. E é isso que nos encanta. E uma outra situação, eu tenho um amigo que gravou um áudio do Edio, diamante da Venezuela,
E eu confesso assim, que quando eu entrei, sou apaixonado pelo negócio da Emo, mas ele dizia assim, vocês dentro da Emo, ela tem que ser parte de um negócio. Tem toda a parte das pessoas, mas é muito mais do que isso, porque você senão também se torna empregado do sistema. Ela é um ponto de alavancagem, mas ela não pode ser o principal. Isso me fez entender que a gente precisa ter múltiplas fontes de renda a partir daquilo que vai ser construído dentro do negócio da Emo. Lógico que com todo o nosso sistema de ensino, que é educativo através do INA, a gente vai, no decorrer do tempo de cada um, dessa caminhada, dessa jornada, vamos desenvolvendo as habilidades e cada um dentro do seu tempo as suas qualificações, e aí, consequentemente, a gente vai ter uma desenvoltura para poder transbordar na vida de muito mais gente por isso que nós estamos fazendo hoje. E finalizando a minha fala, quando ele diz assim, todos têm que buscar ser empresário. E lá no início, não sei se foi o seu Geraldo Deus que comentava, que algumas pessoas querem fazer concurso público. Ok, tá tudo bem, tá tudo certo, porque aves da mesma plumagem voam juntas. E nós estamos aqui num grupo de empresários discutindo as estratégias e crescimentos. Então, isto é, nós somos águias que estão buscando transbordar na vida de outras pessoas que querem ser águias. Fantástico. Muito bom. Dá para bater palma ou a gente pode esperar todo mundo? O comentário do Hashtag Upline Pira. Me fez lembrar a autobiografia do Jay Van Andel, ele contando a história das parcerias que ele teve com o Rich DeVos antes da fundação da Emo e tudo mais. Eles venderam várias empresas. Eles tiveram empresas que quebraram, empresas que foram... uma das empresas foi uma de aviação, que foi a maior do lado do Estado, e eles tiveram vários negócios. E quando, no decorrer da história, a Emo surgiu e começou a tomar corpo, esse pensamento também passou pela cabeça deles. Só que eles viram que o conceito era outro e não permitia mais esse tipo de atitude. Porque era um negócio que eles construíram para que as outras pessoas tivessem a liberdade de construir do jeito delas, e com isso eles dividem a responsabilidade. Então, inclusive, foi um trabalho lascado em alguns países, até nos Estados Unidos, explicar como operava aquele modelo de negócio que eles tinham criado, porque às vezes eles eram auditados com regras de negócio tradicional, só que eles tinham que ensinar o negócio que eles criaram para que aí o órgão se adaptasse para fazer a auditoria e não os punisse, por exemplo, por conceito de pirâmide financeira ou qualquer outra coisa. Então, eles praticavam essa ideia de parece que é um princípio, né? Sei lá, naquela época já se fazia. A gente vê que é isso que tem para hoje. Os negócios são criados, são vendidos, eles também fizeram muito isso, mas o modelo, o conceito que foi criado, ele foi para outro nível, foi para outro conceito, outra maneira operativa. Isso é lindo de ver na história, porque é como se tivesse dado um estalo na cabeça deles. Olha, nós temos pessoas que são livres, não dá para a gente agir com elas como se fosse uma reunião de diretores e gerentes. Eles são independentes, responsáveis e livres. E aí criou-se o conceito da livre empresa e tudo mais. Então, isso a gente acaba vendo na história. E é lindo, né? É lindo de ver assim o que foi criado e o que a gente faz parte. E aí eu volto a bater na tecla do que ele falou. Quando você abre uma empresa, se você estiver pensando no dinheiro, já era. Vou rapidamente, só para a gente poder finalizar, já é 11h30 da noite passado já. Por 3 anos consecutivos, há 5 anos atrás, pouco mais de 5 anos atrás, a Venezuela vem dando negativo nos índices, né? Porque uma empresa você tem que estudar nos índices.
E por 3 vezes consecutivas, o presidente do país chegou e falou, o presidente da América Latina, na realidade, chegou e falou para o dono da Emo e falou: corta a Venezuela porque ela está dando prejuízo, está puxando os nossos números na América Latina para baixo. Falou uma vez, falou 2, falou 3. Ao falar a 3ª vez, os donos da Emo, pelos princípios que eles constituíram através do processo da criação da Emo, foi pensando nos 4 pilares, né? Que é muito enraizado e muito forte. Um dos pilares é a família. Então, ele falou: te convido a você procurar novas oportunidades, mas a Venezuela fica, porque lá existem pessoas que acreditaram nesse projeto. Então, o meu negócio não tem a ver com dinheiro, o meu negócio tem a ver com pessoas. E quando você entende isso, quando as pessoas me perguntam: o que você faz? Ah, você está naquele negócio de vender produto? Meu negócio não tem nada a ver com produto. Meu negócio são pessoas. E aí faz toda a diferença e vai de encontro o que o Pablo falou no início do vídeo. Que a maioria das pessoas, quando abrem uma empresa, entram pensando em dinheiro. E aí, finalizando, Pedro, o nosso negócio, nós vendemos sonhos, né? Como que, com toda a equipe que a gente já tem constituída, a gente vai desistir? Então, eu ouvi no áudio e sempre quando, né, a gente sempre encontra os momentos de desafios e eles vêm para que a gente cresça, eu sempre lembro desse áudio que diz assim: cara, você não pode mais desistir, porque existem pessoas que você é responsável, porque você semeou uma semente de esperança. E quem semeia a semente de esperança precisa dar continuidade e precisa ajudar isso a ser cultivado. E então, teoricamente, a partir do momento que você entende isso, não somente como dinheiro, mas sim uma mudança de vida na vida das pessoas, não tem mais como parar. É um caminho sem volta. Perfeito, muito bem colocado. E como que você vai desistir quando você, né, fala para as outras pessoas e elas acreditam não no negócio? O que elas estão comprando é o que você passa. O negócio da Emily, né, outros negócios, tem inúmeros aí fora, mas ela acreditou naquilo que você passou para ela como verdade. Então, como que você vai desistir tendo uma família da Nalva, da Karina, do seu Geraldo, da Sônia, do Otávio, da Valéria, do Christian, da Glória e Adriano, da Noelma, do Emerson, da Mariana, Eli e Joacir, que já estão aí há um bom tempo também. E como ele salientou, todo mundo tem o seu tempo, né? Cada um tem uma semente, e aí tem o tempo necessário para germinar nisso. O que a gente está fazendo agora é só colocando adubo, né? Tacando lenha na fornalha aí para acelerar o processo, trazendo consciência, trazendo conhecimento, né? Discernimento, para a gente poder conduzir isso da melhor forma possível. E, mais do que isso, é trazer essa clareza de propósito daquilo que vocês querem para a vida de vocês. Fantástico. Fechado? Gente, fechado. Foi fantástico estar com vocês. Se a gente fosse puxar aqui, vai pelo menos mais 1 hora aí. Ficamos fácil. Mas a gente tem que dispensar também. Foi fantástico estar com vocês, né? Maravilhoso. Eu queria ouvir mais só a participação dos demais aí também, que não estão se pronunciando. Eu sei que tem muita gente aí que tem conhecimento, que tem os pontos de vista, mas que às vezes fica acanhado um pouquinho aí para poder falar. Mas não se prendam, que não existe certo ou errado, só existe aprendizado, né? Ou você ganha ou você aprende. E o momento é esse. Aqui é um treinamento, né? Exatamente. A vitória é construída no campo de treinamento. Isso aí. Legal? Gratidão por tudo, gente. Boa noite. Boa noite, beijo para todos. Gratidão, boa noite. Mas é babá temporária. Boa noite a todos. Essa foi boa, essa, Geraldo. Babá temporária. Boa noite, beijo. Beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.
Beijo, beijo.